Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso Conversa Fraterna de hoje, nessa noite maravilhosa, depois de um dia de repouso, entre aspas, né? Um feriado de reflexão, de bom aproveitamento do tempo. Então estamos aqui muito felizes para a gente fechar a noite com chave de ouro. Como fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização intitulada Nos Domínios do Bem. A de hoje é a de número 120 do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier. E Emmanuel comenta a respeito do versículo 14 do capítulo 1 da carta a Filemon, onde Paulo diz o seguinte: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. E Emmanuel interpreta: é das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas do berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombas vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio por filho do Criador que atingiu a maioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabem realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo em verdade escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco, aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre que por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Eu não me canso de admirar, não é, a beleza
das interpretações do Evangelho que Emmanuel faz, né, extraindo tantas lições para nós, às vezes nuances que eu pessoalmente antes não conseguia descobrir, penetrar, né, alcançar. E Emmanuel clareia tudo, ao nos trazer tantas luzes. Realmente já nos encontramos nesse patamar evolutivo aqui no planeta Terra, num estágio de mais evolução do que os nossos irmãos que se encontram em reinos inferiores, né? Como ele nos lembra, nós já somos dotados da razão, do livre-arbítrio. E o Criador quer que nós saibamos bem utilizar isso, uma vez que já fomos promovidos a uma instância, digamos assim, superior nessa caminhada evolutiva. Apesar de ainda nos encontrarmos no caminho dessa caminhada, no início dessa caminhada, mas em comparação com os nossos irmãos de outros reinos, nós já estamos mais evoluídos, não é? Então ele nos convida a usarmos bem esse livre-arbítrio, para que dessa forma possamos atender, agora eu uso palavras minhas, esse crédito dado por Deus, né, pela justiça divina, para que a gente faça bom uso dele e caminhe mais rapidamente em direção à luz, em direção à felicidade que tanto almejamos e que quase sempre buscamos em locais, em lugares equivocados, não é? A gente busca normalmente a felicidade onde ela não se encontra, que ela está dentro de nós. Então é belíssima a mensagem nos domínios do bem, é a de número 120 do livro Palavras de Vida Eterna. Nosso boa noite ao Márcio, Eduardo, novamente boa noite aos nossos amigos ouvintes, queridos, e boa noite à nossa querida Janaína Duarte. Tivemos o prazer de conhecê-la pessoalmente agora, apesar da gente de vez em quando se falar por esses meios de comunicações mais diversos, né? Seja muito bem-vinda, Janaína, e que a noite seja muito feliz para nós todos, de aprendizado e de renovação, né, dos nossos propósitos de melhoria, tendo como fonte principal de referência os ensinamentos de Jesus, que são tão bem interpretados pela doutrina espírita. E nós vamos conversar hoje sobre um tema que é bastante rico e oportuno e sempre atual, não é? Que é as bem-aventuranças e um roteiro de transformação nossa, não é? De evolução, não é? Isso. Boa noite, Janaína, com você as suas palavras iniciais. Mais uma vez, boa noite, Leones, boa noite a todos os ouvintes, né, da Rádio Brasil Espírita. Gostaria, antes de tudo, de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, agradecer também o convite. E fico muito feliz que, coincidentemente, eu não tinha nem atentado, mas hoje é o feriado de Corpus Christi, né? E a ideia de trazer um pouco da mensagem do Mestre nos deixa muito felizes, porque, querendo ou não, sempre que a gente relembra e revê e busca transmitir um pouco do que a gente aprende nessa doutrina tão libertadora e esclarecedora, a gente também se situa na mensagem e cresce junto, né? Então é muito bom estar nesse momento aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, desse conhecimento nessa conversa fraterna. Então, na verdade, as bem-aventuranças, elas estão contidas, é o início, né, da mensagem presente no Sermão do Monte,
que é uma das passagens mais conhecidas, né, da Bíblia, que, por sinal, né, vai ser o tema do 5º Congresso Espírita desse ano, né, o Sermão do Monte, e nele estão contidas as bases da doutrina moral de Jesus, aquilo que a gente vinha falando anteriormente, né, a síntese da mensagem de Jesus. Ele procurou, né, trazer durante o Sermão do Monte, abrangendo vários temas, várias recomendações, várias orientações de todo o exemplo que ele buscou trazer em vida. Então, nós costumamos sempre nos referir a Jesus como modelo e guia da humanidade, né, como Salvador. E realmente, na sua passagem pela Terra, ele deixou esse exemplo de vida, ele fez uso da palavra, ou seja, ele é modelo e guia, né? E nos trouxe esse roteiro divino para que um dia alcancemos, né, a compreensão de toda a essência contida nas verdades eternas. Então, na ocasião do seu nascimento, né, em Belém, os anjos, ao anunciarem a chegada dele à Terra, em Lucas capítulo 2, versículo 14, eles falam, né, para os pastores presentes nas redondezas, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, em nenhum momento, se a gente refletir um pouco dessa pequena frase, eles fazem paz na terra aos homens de boa vontade. Não os homens bons, já perfeitos e acabados, porque Jesus não veio falar, como ele diz, né? Não é quem tem saúde que precisa de médico. Então, ele veio justamente fazer um convite, né, à boa vontade de cada um de encontrar o roteiro divino, né, de encontrar essa tão necessária paz. Não a paz do mundo, que muitas vezes é uma paz armada, né? A paz onde cada um está empunhando armas, né, para se defender do outro, mas a paz do Cristo, né, que até hoje, né, nós buscamos compreender em profundidade, em verdade. Então, a paz, na verdade, não é uma concessão gratuita de Deus, né? Nós, às vezes, quando desejamos a paz, muitas vezes precisamos também refletir que essa paz não é uma concessão, mas é uma busca de cada um para si e com todos, né? Então, não é um favor da vida. Então, Jesus nos traz esse roteiro para a paz em seus ensinamentos transcendentes, destacando essa revelação gloriosa, né, de que Deus é o nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que trabalha incessantemente pela felicidade dos seus filhos. E o significado da verdadeira felicidade nos é trazido logo no início do Sermão da Montanha, através das bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha é um discurso de Jesus, lido no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 12, e ele pode ser considerado o resumo desses ensinamentos de Jesus. Tem um trecho de uma fala do grande líder indiano Mahatma Gandhi, né, um grande pacificador que conseguiu libertar a Índia sem empunhar uma única arma, né, do jugo da Inglaterra, e ele leu a Bíblia. E ao ler o Sermão do Monte, ele mencionou que quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte, teremos solucionado os problemas não só de nossos países, mas do mundo inteiro. Os ensinamentos de Jesus sobre o amor, se aplicados, podem sanar os males da humanidade. Então, há que se refletir sobre esse sermão, né, e tentar extrair o espírito da letra, né? Então, ele disse ainda: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha que síntese, né? Então, essas bem-aventuranças representam os passos da nossa iniciação cristã, da nossa compreensão, que, na verdade, é o processo de evolução do nosso espírito em nossa jornada terrena. Então, no sermão estão descritos de um modo muito tocante, impressionante, com a clareza, à medida que a gente vai, né, buscando compreender, né, à luz do espiritismo, né, à luz do espírito mesmo da letra, os passos que o homem deve seguir para chegar à condição de espírito puro, que é esse o grande propósito, né, de Deus para com todos nós.
Mas as bem-aventuranças, numa primeira leitura, ela representa até um certo contraste entre os padrões que a gente tem hoje do homem material e o ideal do ser espiritual. E aí é o que torna mais intrigante, né? Fazer essa leitura e essa interpretação e trazer, né, para o nosso crescimento. Então, nas bem-aventuranças a gente percebe que existe uma série de situações humanas aparentemente contraditórias, né? Em que você olha para elas e parece que não é uma bem-aventurança, mas um prejuízo, né? Porque só que sempre vem a premissa, né, e a conclusão. E quando a gente vê a conclusão é que nos atrai, né, essa aparente contradição a entender o que realmente significa. Então, bem-aventurança significa o quê? Bem encaminhado, feliz, né? Essa seria a tradução. E como imaginar que felizes são os pobres de espírito, são os que choram, são os injustiçados, né? A primeira aparência é bem contraditória, mas Jesus é perfeito no que fala, né? E se essa é a síntese da palavra dele, com certeza a gente precisa pensar cada vez mais sobre esse conteúdo. Então, dessa aparente contradição, a gente busca, ele busca o avesso daquilo que nós, ainda na nossa, né, limitação, digamos assim, ainda espiritual, né, na nossa necessidade de estar sempre procurando aprender mais, se melhorar e transbordar isso em forma de palavras e ações, compreender. Então, ele vai sempre fazendo a comparação entre uma dor, entre um sofrimento e as consequências disso para a nossa vida. Então, a proposta de Jesus, ela passa o tempo todo, não pela mágica, pela solução rápida, que muitas vezes é o que nós acabamos querendo encontrar, né, das situações, mas pela proposta de um processo, de um aprendizado mais profundo, né, parte por parte. Então, ninguém consegue chegar ao resultado se não passar por esse processo de construção desse resultado. É assim que existe a conquista das nossas virtudes. Ninguém nasce bom, ninguém nasce caridoso, ninguém nasce com um dom que se destaca dos demais, porque Deus apontou e determinou que sim, mas isso é uma conquista de cada espírito, como tem no Livro dos Espíritos, que nasce simples e ignorante e vai se constituindo, o livre-arbítrio. É interessante que o sermão nas bem-aventuranças, Jesus propõe uma ação nossa, né? E coloca o verbo no futuro, terão, alcançarão, né? Isso. Sempre condicionando a nossa ação. Isso que você falou ainda há pouco, que a felicidade, a evolução espiritual não é uma concessão graciosa do Criador, mas todos nós estamos fadados a essa evolução, mas em contrapartida é exigido de nós a ação, não é um esforço pessoal de autoiluminação. Isso, a nossa evolução é uma conquista do nosso espírito. Exato. Né? Esse movimento, né, tem que ser feito constantemente. E no texto evangélico, né, em Mateus, eu vou citar literalmente para a gente ir conversando um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Então, em Mateus 5, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e, sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, ele os ensinava, dizendo, aí vem a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Então ele inicia e conclui com o reino dos céus. Então, desde o primeiro passo, desde a primeira bem-aventurança, o reino dos céus já nos é assegurado. Agora, se observarmos cada uma dessas bem-aventuranças, a gente começa a perceber que até a sequência com que ele foi falando tinha um sentido, né? Então, os pobres de espírito, quando ele se refere aos pobres de espírito, o que é que ele quer dizer com isso? À luz do espiritismo, né? Pobres de espírito são aqueles que ainda são pobres das coisas do espírito, que ainda não tiveram a oportunidade de compreender o verdadeiro sentido da vida, se afastar do sentido material da vida e entregar-se ao conhecimento das verdades eternas. E, para isso, a gente precisa se despir do orgulho, do egoísmo e se reconhecer como pobre ainda das coisas do espírito, né? Ter a modéstia em afirmar que nada sabemos, né? Que reconhecemos as nossas fraquezas, né? Aí é se despir do orgulho e estar constantemente buscando esse aperfeiçoamento e a lapidação das nossas imperfeições. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata dessa bem-aventurança, ele diz que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus, né? Porque o orgulho cega. Né? Essa frase né, já construída, realmente, ela faz todo sentido quando a gente reflete. O orgulho, ele inibe a evolução, né? Cria barreiras, né, para o nosso avanço no campo das conquistas espirituais, né? Exato, a gente passa a crer mais em nós, né? Numa suposta e ilusória né? Superioridade, e aí vai se afastando mais, né? Desse Deus que está dentro de nós. A gente, digamos assim, assume uma condição de autossuficiência, não é? Mas isso é gerado pela ignorância, não é? Exato. Porque a ignorância, ela cega. Ela nos tira a possibilidade de enxergar as coisas adiante de nós. Isso, e à medida que a gente vai experienciando a vida, né, é que temos a oportunidade de ir desenvolvendo as duas asas, né, como a gente também costuma muito fazer menção, né, que para um dia sermos anjos, né, temos que desenvolver as duas asas, a do conhecimento e a da virtude. E muitas vezes a do conhecimento nos incita esse orgulho. Né? E aí a asa da virtude vai ficando um pouquinho ainda encurtada. Né? Aí vem, pelo amor, pela dor, a possibilidade, né, de descobrirmos que esse conhecimento, exatamente, o despertamento para todas essas questões. Né? E às vezes esse é um processo doloroso, não é? A gente observando na vida, conosco mesmo, diante de algumas situações em que a gente não se enxerga ainda, e dos outros também, não com uma observação no sentido de censura, mas uma observação no sentido natural de descoberta, de ver o comportamento humano diante das diversas situações, não é? Até para que possa servir para a gente também de referências, não é? De conduta. Então, às vezes a gente observa algumas pessoas assim mas muito difíceis de serem dobradas pela vida, não é? Isso. E essas pessoas, além de obstarem esse avanço, elas sofrem muito mais pelo orgulho, pela presunção, né? Isso. Por se acharem assim autossuficientes, por não reconhecerem as próprias limitações, não é? É interessante isso. E tudo que nos afasta de Deus e dessas verdades é o que gera esse sofrimento, né? E nesse sofrimento é que começa um outro aprendizado, né? É quando o orgulho começa a ser minado, né? Até por uma necessidade, e aí Jesus menciona a segunda bem-aventurança,
Bem-aventurados os que choram, é esse sofrimento, né? Pois que serão consolados. Ou seja, não é qualquer choro, né? Não é qualquer lágrima, não é o choro de revolta, né? De mágoa, não é? De mágoa, de ressentimento, mas é aquele choro de quem ainda se reconhece pequeno, de quem constata o quanto ainda precisa trilhar, né? E do quanto está despreparado. Cada um de nós nos encontramos ainda despreparados para tudo que a gente tem a capacidade de viver, né, de experienciar e de suportar, tendo como sustentáculo o Deus vivo que habita em nós. Então, os que choram, ao mencionar essa situação da bem-aventurança, os que choram e serão consolados são justamente os que sofrem, suportando resignadamente as suas provas, as suas expiações, sem fazer os outros sofrerem. Olha que desafio, né? Ainda na segunda, né, bem-aventurança a gente sabe o quanto isso precisa ser extraído, o esforço, né? Sem transmitir ao outro as suas dores íntimas, não é? Porque às vezes até a gente não só transmite, mas a gente transfere, não é? Para o outro as nossas agruras. Exatamente. É uma grande sabedoria você viver em harmonia e em consonância com esses ensinos, não é? Essas recomendações de Jesus. E uma coisa que eu costumo sempre lembrar aqui é que esses ensinamentos de Jesus, eles são muito importantes para nós agora, nesse momento, não é? No dia de hoje, não é para uma vida futura, né? Até porque a vida é um todo. Isso. Não é? A vida é como dizia um amigo meu com uma certa insistência, nós vivemos num mundo como se fosse uma moeda de duas faces. No entanto, é uma coisa só. Né? É o mesmo mundo, é o mesmo universo. E a gente entra e sai da vida, isso foi dito por um espírito numa conferência do Divaldo em Lisboa. Ele disse assim: a gente entra e sai da vida, não, entra e sai da carne sem sair da vida. Então, na verdade, esse termo, vida futura, talvez ele não seja muito adequado, não é? Porque não existe uma vida futura, existe a vida como um todo. Dentro de uma dinâmica. Dentro de uma dinâmica, exato. Não é? Porque dá a impressão que assim, a vida futura... Como se ficássemos estanques aguardando algo, né? Que está por vir. Na verdade, a vida futura, ela está contida, ela vai existir futuramente dentro de uma dinâmica nossa. Né? E quanto mais estacionarmos, a gente vê muitos amigos espirituais em várias oportunidades literárias, né, de explicar que quando deixamos a vida na carne, não levamos nada do tanto de material que muitas vezes é o que priorizamos, mas a pior das sensações é a de tempo perdido. Então, quanto mais nos conscientizarmos, né, a respeito de tudo que está contido na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, mais bem-aventurados seremos, mais felizes, mais, digamos assim, eu não diria rapidamente, né, mais oportunamente, né, felizes seremos. E nós vivemos trabalhando numa sementeira, né, constantemente. Todas as nossas ações são plantações de sementes que irão germinar e dar frutos. E esses frutos vão depender do tipo da semente que a gente está plantando agora, né? Que vai colher ou no que a gente chama de vida futura ou no momento atual, né? Então, eu prefiro ver isso assim, a vida como um todo, até porque isso gera mais responsabilidades para a gente
e nos conscientiza de que nós estamos vivendo. Nós não estamos nos preparando para o amanhã, porque o amanhã a gente não tem acesso a ele nesse estágio em que nós nos encontramos. Estou filosofando um pouquinho, viu? Ótimo. Se eu estiver tirando muito aí do roteiro... Não, pelo contrário, está sendo uma... estão se conjugando, né, as falas. Então, eu preciso ser feliz agora. Isso, eu porque preciso o futuro ser, é consequência do presente. Eu né? preciso, não, exatamente. Além disso, eu estou desperdiçando o momento se eu não estou buscando esses valores, né? Eu estou postergando a felicidade, estou postergando a paz interior, porque nós estamos na vida. E a vida é composta de momentos, não é? E cada momento é muito importante para nós. Exatamente. A gente buscar lembrar assim, que apesar de permanecermos presos a esse mundo que vivemos, né, de estarmos sob essa influência, né, aos valores do momento, muitas vezes por isso sofremos, né, quando não conseguimos interpretar esses valores, né, contidos no Evangelho. Mas tem um lado que, exatamente devido a esse sofrimento, somos impelidos a buscar o entendimento e a consolação. Agora, quanto mais compreendermos, menos sofreremos. Então, é um investimento pessoal também, né? Então, buscando, certamente encontraremos. Tanto que ainda no Sermão do Monte, Jesus refere, né? Buscai e achareis. Né? Tem uma frase também de um grande exemplo, né, da humanidade, que foi Madre Teresa de Calcutá, né? Aquela irmã eclesiástica que tanto bem fez aos pobres da Índia, né? Ela disse o seguinte, que se você der ao mundo o melhor de si mesmo, você corre o risco de se machucar, né? De chorar, mas que dê o que você tem de melhor a si mesmo, porque pelo conhecimento e pela grandeza espiritual que ela já possuía, ela sabia que não é entre nós e os outros, é entre nós e Deus. Né? Então ela sabia que dá o melhor, que aqueles que choram serão consolados e muito, né? Porque alcançarão justamente essa compreensão. E uma vez alcançando esse estágio espiritual, esse nível de compreensão, Jesus dá sequência a essa condição humana. E aí ele diz, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E qual é o conceito, muitas vezes, de ser manso nos dias de hoje? Né? O que é que muitas vezes a mansidão nos traduz no presente? Né? Uma subserviência, né? Uma omissão, um calar, ou a mansidão no sentido que ele fala, no sentido que ele menciona no Evangelho, como aquele que crê na bondade de Deus e na benignidade do universo, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento e não vê razão para isso. Ou seja, crer em Deus e saber que aquilo ali é passageiro e que tem algo muito maior e muito mais belo por trás, né? Então, na verdade, os mansos, nas palavras de Jesus, são aqueles que não agridem e que não violentam, e assim não provocam e nem geram novos problemas. E que são, por outro lado, proativos, né? Que realizam, que constroem, mas com mansidão, com serenidade, né? Sem imposição, sem o egoísmo que tanto nos caracteriza, né? Se pensarmos direitinho, eu acho que há muito mais coragem em ser manso do que o contrário, porque são bravo. Muitos desafios, né? Imputados no mundo. Né? Os bravos têm como base a força bruta, a força física, não é? Ou a maledicência das más ideias utilizadas pela voz. Então são duas coisas assim frágeis, né? Enquanto a mansidão, ela requer sabedoria, requer autocontrole, requer uma força interior
essa sim, muito grande, não é? Exato. Até que você assimile isso e tenha como tenha incorporado a sua natureza, a sua forma de ser, e você passa a agir dessa forma, vamos dizer assim, automaticamente, né, sem precisar desse esforço, né, hercúleo. Passa a ser uma conquista do espírito, né? Primeiro condicionalmente, primeiro a gente precisa se conter, né? E depois isso vai se tornando parte de nós. Aí não precisamos mais nos conter. Isso já emana. Já emana naturalmente. Né? A mansidão passa a ser uma força tornada gentil, né? É uma força, talvez seja uma das maiores forças, né, que o planeta tanto precisa, dessa mansidão, né, justamente para ir dando lugar, né, ao invés da violência preponderar, a gente começar a ter uma outra atmosfera, uma outra, como a gente diz, psicosfera no nosso planeta. Né? Eu gosto muito de citar assim, algumas frases de grandes exemplos. Né? Então tem um prêmio Nobel da Paz, o Desmond Tutu, né, que também foi um líder sul-africano, né, em que ele diz o seguinte, ele lembrava muito o pai dele, e ele diz que o pai dele sempre dizia: não levante sua voz, melhore os seus argumentos. Então, para que argumento melhor do que o entendimento, né, do Evangelho? E isso isso se traduz no cotidiano, em cada momento da nossa vida, né? Quando não revidamos uma ofensa, que qualquer um está sujeito a qualquer momento, por qualquer motivo, né? Ainda que banal, é o que a gente muitas vezes, né, vivencia. Quando cedemos em nome da harmonia a alguma coisa que seria direito nosso, né? Acontece tantas vezes, você está, digamos assim, entre aspas, com a razão, mas você cede em nome da paz. Você não está abrindo mão de um princípio, não é isso. Mas você está abrindo mão de uma primazia, de uma preferência, não é? Então, é também um ato de grandeza interior. Com certeza. Não aceitar uma provocação de violência. Isso. Né? Então, a cada dia, a cada momento, a gente se vê, né, em prova. Né? A gente pode testar a cada segundo, em cada momento da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na rua, né? Possibilidades de buscarmos essa melhora íntima, né? Da mansidão, quando calamos uma palavra de irritação, né? Quando saímos daquela tônica que quanto melhor fora, né? Mas eu estou, né, por cima, por cima, exatamente. Né? Então assim, mas quando você é forte, né? Isso. Então quando apagamos uma faísca de ira, né? Segundos às vezes de ira está gerando quantas reveses, né, que a gente vê diariamente nos noticiários, no dia a dia ao nosso lado. Né? Então, apagar uma faísca de ira que insiste em eclodir da nossa alma. Né? Ou seja, a gente ainda está no processo de condicionamento para um dia se tornar manso, de fato, né? Incondicionalmente. Então, repelir com amor uma insinuação de revolta. Enfim, quando nos inundamos de paz, nós conseguimos, né, aplacar esse ódio de milhões e acabar com as guerras por falta de alimento. Porque o alimento da guerra é justamente né, são essas pequenas faíscas de ira. Né? E isso tudo está radicado, né, nos nossos sentimentos. Tem uma frase que diz: o homem é o momento. Né? E realmente, né, às vezes a gente vê as reações pelo momento. Né? Mas é o momento e é o que ele carrega naquele momento. Né? Se eu carrego amor, se eu carrego mansidão, se eu procuro domar as minhas más inclinações, né? Aí esse momento não vai ser tão dramático. Não vai ser de exaltação, não é? De ira, não é? Porque tudo começa no sentimento, né? Aí a partir dos nossos sentimentos aí vem a tecla SAP, que são os pensamentos, né, que se transformam em palavras, e essas palavras são os que é o que vai determinando
as nossas ações. E essas ações, esses sentimentos, pensamentos e palavras só podem ser reformuladas a partir de uma reflexão sobre os nossos padrões de comportamento. Quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores. Então, tem um escritor chamado Eduardo Galeano, que ele diz que nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. É essa a luta íntima. Muito sábia, né? Essa afirmação. Exato, é uma busca constante pelo nosso melhoramento espiritual, né? Enfim, então o homem é manso, mas não é covarde. Pelo contrário, ele é um lutador e que luta com sabedoria, né? Porque é buscando justamente domar as más inclinações e buscar a transformação moral, que é o homem de bem, né? Mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o verdadeiro homem de bem, né? Que cumpre essa lei de justiça, de amor e de caridade nessa amplitude, né? Nessa busca pela sua evolução moral. E aí o manso herda a terra. Olha aí o que é que ele quis dizer com isso, que o nosso planeta precisa. Eles herdarão, né? Herdarão a terra, porque a gente estamos ainda, né, numa condição... No processo dessa transformação, né, de busca da mansidão. Né? Agora, o que seria herdar a terra em Janaína? Como a gente poderia interpretar, à luz da doutrina espírita, essa afirmação de Jesus? Nessa Os perspectiva... mansos herdarão. Isso. Eu acredito que uma das possíveis interpretações seja justamente o estágio evolutivo do nosso planeta que acompanha a nossa evolução. Né? Então, à luz do Espiritismo, nós sabemos que a Terra, o planeta Terra, já passou por um estágio de planeta primitivo, né? E à luz da própria evolução do planeta, das espécies e do homem, né? Na sua busca pelo conhecimento, foram surgindo justamente os reveses, né? Diante da ainda, né, ignorância, no sentido de ignorar, né? O homem foi deixando vir à tona a ausência do bem, por conta dessa ignorância. Mas nós sabemos que são estágios evolutivos do nosso planeta, como o nosso. Então, à medida que a Terra, né, o estágio, como a espiritualidade superior, vem nos informando, né, que estamos numa transição planetária, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né, só se regenera aquilo que se destrói. E o que é que precisa ser destruído no nosso planeta? O orgulho, o egoísmo, né? Para dar lugar justamente à mansidão, né? Por isso que diz, haverá choro e ranger de dentes. Olha aí o choro. Né? Porque dada a nossa condição ainda, mas já estamos em transição, né? E aqueles que aqui ficarem, né, serão justamente os que se dispuserem a trabalhar essa reforma íntima e buscar essa mansidão para o futuro planeta de regeneração. Aí me faz lembrar a outra passagem de Jesus, quando ele se refere à separação do joio do trigo. Isso, exato. E isso, por outro lado, me remonta àquela afirmação de Emmanuel, quando ele se refere aos exilados de Capela. Exato. Né? Quer dizer, aquela turma lá, intransigente à adaptação à nova realidade daquele mundo, a realidade da paz, do amor, né? Então esses espíritos que ali habitavam foram banidos de lá e trazidos aqui para a Terra. E lá eles eram muito atrasados em relação ao nível evolutivo lá de Capela, mas em relação a nós aqui eles eram muito adiantados, né? Então eles vieram para cá como ao mesmo tempo espiar e também contribuir para a nossa evolução. Vieram trazer ensinamentos que lá em Capela eram rudes, mas aqui a gente carecia deles. Então quem ficou em Capela, né,
herdou um mundo de Herdou a mais Terra. harmonia, de mais paz, de mais amor e de menos injustiça, não é? Isso, até chegar no estágio de planeta ditoso, planeta feliz. Né? E aí já vem a ausência de sofrimento, a ausência de doença, que nada mais são do que mecanismos para o nosso despertar. Né? Quando o amor ainda não consegue tocar as fibras do nosso coração, precisamos, né, de algo mais contundente, digamos assim, para mexer com o nosso despertar. Né? Então é muito dessa proposta, herdar a terra, né? Ter a honra, né, de fazer parte aqui, exatamente, num estágio novo, não é? De mais harmonia, de mais paz. Isso. E assim Jesus fala que bem-aventurados, porque para alcançar também, herdar a terra, e diante da conjuntura que ainda se apresenta, aqueles que vão se melhorando, todos nós que vamos evoluindo e despertando para isso, para essa mansidão, para esse reequilíbrio espiritual, a gente passa a ter o quê? Fome e sede de justiça. Né? Então assim Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, os que querem a verdade e o bem. Então não nos satisfaz mais a aparência das coisas, fingir. Né? Então a verdade e o bem, a justiça divina passa a ser uma necessidade do nosso espírito. E aí a gente terá com fartura o que houvermos semeado. Então, o homem que herda a terra, ele vive em paz com as coisas materiais e passa a ter uma aspiração ética mais ampla. Daí a fome e sede de justiça. A gente começa a saber distinguir o certo do errado, o bem do mal. A gente já começa a desenvolver esse senso ético tão necessário no nosso planeta. Então, a gente passa a entender que existe a justiça do mundo, mas existe uma justiça muito mais perfeita. Né, que é a justiça de Deus, e procuramos encontrar assim, nesse mundo já, a presença desse Deus. E como a justiça está intimamente ligada ao amor. Isso. Porque não existe amor sem justiça, da mesma forma como não existe a justiça sem o amor. Sem o amor. Aquele que ama é justo. Exatamente. Não é? Não tem preferência, é a favor do equilíbrio, né? Da harmonia e da equidade, não é? Isso. À medida que vamos nos despojando do egoísmo também, porque muitas vezes a injustiça deriva do egoísmo, do pensar só em si, do não se importar com o outro, né? Então, a partir do momento que vamos nos despojando dessas duas grandes chagas, como o próprio Evangelho, né, nos faz essa referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, orgulho e egoísmo, a gente vai adquirindo esse despertar de consciência. Ainda referenciando, né, algumas frases em torno desse tema, temos também uma frase de Nelson Mandela, mais um líder também sul-africano, né, que lutou justamente pela justiça no seu país. Né? E ele diz o seguinte, que a pobreza não é um acidente, não é verdade? Assim como a escravização não foi um acidente, o apartheid, a segregação racial, a discriminação ainda tão presente, né, nos dias de hoje, não são acidentes. Tudo isso foi criado pelo homem, mas se foi criado pelo homem, pode ser removido também pelas próprias ações dos seres humanos. Né? E quando você referiu agora, Leone, sobre a questão não existe justiça sem amor, nem amor sem justiça. Por isso que vem a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é misericórdia? Né? É entender que existe algo além da justiça. Além da justiça, a gente precisa ter amor. Né? Então, ser misericordioso é, acima de tudo, em termos práticos, suportar os defeitos daqueles que nos rodeiam, não guardar ressentimentos, perdoar, né? Não alimentar desejo de vingança, né? Que é um móvel ainda tão
presente, né? E que precisa realmente ser extirpado, banido, né, do nosso planeta. E estarmos sempre dispostos a servir, mesmo sabendo que não obteremos nada em troca. É o amor incondicional. E teremos que suportar também a ingratidão alheia. Né? Então, assim, é entendermos o verdadeiro sentido da justiça e do amor, que não é condicional e não é com expectativas em relação ao outro, mas vem de nós mesmos. Então, a palavra misericórdia tem um significado muito bonito. Misericórdia significa sentir a miséria do outro em meu coração. E a gente só consegue sentir isso se amarmos, né? Em toda a sua amplitude. Então, na verdade, a misericórdia, sem todas as outras bem-aventuranças, sem todas as outras aquisições morais já citadas, ela não tem como se manifestar, porque ela é uma disposição da nossa alma. Né? É uma disposição já. E de ser semelhante a Cristo, a encarar amigos, inimigos, desprezados como irmãos. Né? Então é uma manifestação da nossa conduta. Tem um exemplo muito próximo de nós, né? do Espiritismo, que é Chico Xavier, em que ele, certa feita, ele mencionou, né, que ficava triste quando alguém o ofendia. Ele foi muito ofendido, ele foi discriminado, né, ele iniciou todo esse movimento, né, aqui no Brasil. Então, ele sofreu também. Né? Mas ele disse que ficava triste quando alguém o ofendia, mas com certeza ele ficaria mais triste se fosse ele o ofensor. Ele já não tinha mais condições de ofender ninguém. Né? Ele já tinha essa condição na alma. E ele dizia, magoar alguém é terrível. Então, quando ele dizia isso, ele tinha plena consciência do significado de ferir o outro, de magoar alguém. Né? Então, a semente dessa misericórdia existe em nosso coração desde o início. Né? Mas só temos condição de perceber depois de conhecermos a justiça e depois de iniciarmos todo a partir da nossa humildade, do nosso reconhecimento ainda enquanto pobres de espírito, e aí fazendo essa trajetória evolutiva. Né? É muito bonito, é muito reconfortante, né? Saber disso. Nosso querido Chico, não é? O saudoso Chico. Isso. Que viveu tão intensamente, não é? O Sermão do Monte. Viveu, exemplificou. Né? Para todos nós e nos reforça as nossas convicções que realmente esse é o caminho. Não existe nenhum roteiro mais seguro, e o quanto necessitamos cada vez mais, né, diante dessa turbulência que essa transição no nosso planeta, né, promove, essa turbulência necessária para poder tudo ir se reequilibrando, se reconstituindo, se reorganizando, não é? Exatamente. E aí, uma vez que nos despojamos, uma vez que a justiça e a misericórdia vá fazendo parte, né, do nosso ser, aí é quando Jesus menciona essa bem-aventurança seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a face de Deus. E aí, o puro de coração, quem é esse? Que já não tem mais malícia, que já não tem maldade, que não guarda o egoísmo e o orgulho, né? Age com toda a pureza e sinceridade de propósitos, e assim não pactua mais com o mal, com a ausência do bem. Então, nesse passo, o homem já se identifica com Deus, né? Por isso que verão a face de Deus. Né? No passo anterior, quer dizer, à medida que vamos entendendo e introjetando em nós a misericórdia, nós já transcendemos o mundo. Né? Mas nos encontramos caminhando agora, a partir desse sentimento, pelos terrenos do coração, onde a lógica e o raciocínio humanos não alcançam. Né? Assim, a lógica e o raciocínio são assessores. Né? Mas, na verdade, o coração é que é o grande imperador dos nossos sentimentos, né? Porque sem amor, né, como diria Paulo, né? Nada faz sentido. Né? Então, quando todo o egoísmo sai do nosso coração, tornamos-nos puros de coração. E aí tem uma frase também de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá.
E aí a gente fica com a reflexão, né? Nossa, então quando eu atingir esse estágio de pureza, quem atinge esse estágio de pureza de coração, livre de todo sentimento negativo, vamos ver a face de Deus. Como será essa face de Deus? É aquela face antropomórfica que a gente imagina, um ser absoluto de luz, né? Ou será que a gente vai passar a ver Deus em cada criatura? Será que a face de Deus não está estampada em toda a obra da criação? Né? Ou, de outra forma, sentir esse amor divino. Exato. Né? Sentir o amor divino. Porque essa face humana também é algo provisório, no sentido de visibilidade com os olhos da carne. Né? Isso. Mais adiante, esse mundo vai se transformando, vai ficando mais etéreo, né? No futuro mais distante. Com certeza, como muitos já existem. É. Né? A matéria vai se dissipando e a gente vai passando a sentir essa face divina como sendo uma manifestação do seu amor. Até porque, lembra da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que é Deus? Isso. E os espíritos não souberam responder, na verdade. Eu acredito que não souberam, porque eles também eram espíritos superiores, mas ainda ligados à psicosfera do nosso planeta. Então, num estágio de evolução não tão longe do nosso, né? Que ainda se encontram presos aqui na atmosfera psíquica do nosso planeta. E eu acho que só um espírito, isso é um devaneio meu, viu? Só um espírito crístico para já mergulhar nisso daí, né? Então os espíritos responderam a Kardec dizendo que Deus é a inteligência suprema e é a causa primeira de todas as coisas. São atributos divinos, né? Isso. Que a gente nem se conhece, né? Ainda não nos conhecemos, a nossa essência, nós estamos muito distantes. Imagine Deus, né? A gente mergulhar em algo infinitamente maior do que nós. Então seria a gente, diria, como nós poderíamos dizer, que o conteúdo querer compreender aquilo que ele contém, aquilo em que está contido, que é só uma pequena parcela, não é? Isso. E Kardec foi até bem sensível na pergunta. Ele não perguntou quem é Deus. Pois é. A pergunta ele já pergunta dá bem uma... abrangente. Que é Deus? Que é Deus, já é uma... Só a pergunta já dá um tratado filosófico, exatamente. Né? Então, em linhas gerais, né, a inteligência suprema. Assim, é uma forma de dar uma abrangência em algo que nós ainda sequer... Né, temos ainda a condição, até como mencionado, né, até a espiritualidade, né, prefere dar uma denominação mais abrangente, mais ampla, para tentar nos fazer compreender, porque eles também, né, talvez eles também fosse uma caridade para conosco. Né? E outra coisa, a dificuldade de expressar as coisas, né, as ideias, as palavras, né, de forma que a gente viesse a entender, não é? Exatamente. E até porque, além da questão do merecimento, né? Exato. Nosso. E, assim, não tem como ter alcançar todas essas aquisições morais e não adquirirmos também a capacidade e a necessidade de sermos não só mais mansos e pacíficos, mas pacificadores, contribuir.
né, para a promoção da paz no planeta. E aí vem a outra bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, como o grande pacificador, ele dizia: eu e o Pai somos um, porque ele já tinha alcançado, né, toda essa plenitude espiritual, né, espírito crístico, espírito puro, espírito perfeito, né, dentro dessa perspectiva de proximidade com Deus, né? Então, os pacificadores já seriam os que alcançam a possibilidade de conciliar tudo e todos, favorecendo assim a harmonia geral. Só que tem um passo que nós podemos dar como pacificadores que Madre Teresa sugere, né? Não precisa ser um grande herói, um grande líder mundial para ser pacificador, porque ela faz uma pergunta muito simples. Ela faz: quer fazer algo para promover a paz mundial? Aí ela mesma responde: vá para casa e ame sua família. Né? A partir de cada célula, né? E a família é um laboratório de experiências. Comece do começo, não é? Comece do começo, porque cada família, a promoção da paz no lar, né? Esse laboratório de experiências que é a família, né? Onde muitas vezes nós encontramos toda uma diversidade de relações, né? Sejam de amor, seja de afinidade, mas seja também de contradições, né? de dificuldades, os inimigos queridos, como diria Joana de Ângeles, né? Pela psicografia de Divaldo Franco. Então, esse é um laboratório é um laboratório fundamental, né, para buscarmos entender o que significa promover a paz mundial. É um laboratório muito eficaz, né? Exatamente. E sem todos esses atributos, dificilmente alcançaríamos a compreensão da bem-aventurança seguinte, que são: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça. Olha aí, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus volta a mencionar o reino dos céus. Né? Ele fala na primeira: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, no primeiro passo iniciático para a nossa evolução espiritual, nós já temos esse reino dos céus. Né? E assim, já concluindo as bem-aventuranças, eles dizem: bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque o anseio de justiça em nome de Jesus é um sinal incontestável de evolução e de merecimento espiritual. Ele foi o maior exemplo de perseguido por causa da justiça, porque ele morreu, não foi por nenhum crime, né? Ele morreu porque não negou nenhuma de suas verdades e mostrou como se vive pelo seu exemplo, né? E como se morre e como se é perseguido por causa de justiça, para compreender o que seja esse reino dos céus. Por isso é que ele foi o Salvador, por isso que vem o conceito de Jesus morreu por nós na cruz, né? Para que nós entendêssemos em mais profundidade o significado, né, desse sentido de justiça, de misericórdia, de amor, né, de caridade. Então, e por isso, na cruz, ele falava, né, Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Ele sabia ainda da nossa ignorância, né, mas sabia que aí um dia alcançaríamos essa compreensão. Né? Então, assim, concluindo, fazendo um compilado de todas essas bem-aventuranças, a gente pode concluir que, em verdade, habita em cada um de nós um Deus vivo, com certeza, né? A lei de Deus não está escrita em nossa consciência, como, né, o livro dos Espíritas nos fala. Então, mesmo que não tenhamos qualquer consciência disso ainda, qualquer condição evolutiva que estejamos, haverá justiça. Então, é justo que todos sejamos libertos, ou seja, pelo amor, pela dor, vamos trilhar cada um de nós esses passos evolutivos até que Cristo se manifeste em nós. É assim que ele se manifesta, através de nós. E aí vai ser a compreensão desse reino dos céus, né? Que na verdade o céu e o inferno, tal como foi imaginado, né, por séculos, não são espaços astronômicos, né, mas são estados da alma e são também atitudes de consciência. Jesus nunca saiu do céu, mesmo encarnado entre nós, né, há mais de 2000 anos. E por isso ele disse que bem-aventurados sois vós, aí ele já, né, bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí ele recomenda: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de nós, e por isso que eles encaravam os leões, os sinédrios, as torturas, porque eles já tinham esse nível de consciência e já estavam arrebatados por esse amor divino, né, para suportar todo aquele desafio, né, que se colocava. Então, ao final das bem-aventuranças, Jesus justamente exorta, né, os seus discípulos a empregarem as qualidades conquistadas, né, em benefício dos semelhantes. Ama o próximo como a ti mesmo, porque primeiro a gente tem que se amar, se perdoar, se respeitar, para poder entender, né, e ver isso no outro, sem nos deixarmos corromper. Por isso que ele fala também no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. O sal não se corrompe, né? O sal é o que dá sabor, é o que preserva, né? Então, vós sois o sal da terra. E ele pede também que não ocultemos os nossos valores espirituais. Por isso que ele também diz que somos a luz do mundo, que podemos fazer o mesmo que ele e muito mais, a partir justamente dessa trajetória evolutiva do nosso espírito e a conquista dessas bem-aventuranças, né, através do despertar da nossa consciência para alcançarmos a paz e a bem-aventurança, que começa assim, primeiro com nós mesmos, alcançando a consciência pessoal. A partir dessa consciência pessoal, nós começamos a ver o próximo de forma diferente, então a paz com o outro. Aí entra uma consciência social, e uma vez adquirida essa consciência social, passamos a ter a consciência planetária, que é a paz no nosso planeta. Então, são desdobramentos, né, do nosso despertar de consciência. Por isso que Jesus fala: ama o próximo como a ti mesmo, né? Esse é o movimento que deflagra, né, todas essas conquistas. Né? E assim, tem uma mensagem de Emmanuel muito bonita, que ele diz o seguinte: que somos todos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos através de grupos diversos, de aprendizado em aprendizado e de reencarnação em reencarnação. É aí a justiça da reencarnação, né? A prova da misericórdia divina. E esse estágio em grupos diversos é muito interessante, não é? Porque isso tem um significado especial, nos chama muito para essa realidade de diversidades de ocasiões que a vida nos oferece. Hoje podemos estar num grupo mais reconhecido pela sociedade, né? Aplaudido. Amanhã poderemos estar num outro grupo sem visibilidade. Hoje podemos estar num grupo que desfruta de, digamos assim, de determinadas compreensões acerca da vida, como a vida como proposta por Jesus, e amanhã poderemos estar inseridos num grupo onde essa compreensão não seja tão clara. Isso. Né? E a gente vai mesclando, vai aprendendo nessas diversas situações e vamos contribuindo também com a nossa parcela do conhecimento, ainda que pequeno, que a gente já tenha adquirido, não é? Então, essas participações nossas em grupos diversos é muito significativa. Emmanuel, como sempre, não é? Com poucas palavras ele consegue né, fazer toda uma análise situacional. Janaína, você acredita que já passou das 19 horas? Você tinha me avisado que o tempo passa e a gente não ia perceber. É o seguinte, a gente tira essa meia hora do programa para atender as demandas dos ouvintes, né? Sempre tem participação das pessoas, e a gente poderia, fazendo
fazendo isso e você ir complementando com o que você ainda tem para expor, tá certo? Eu já estava até concluindo mesmo, agora a gente já ia Mas ficar tá mais nas bom, reflexões. Não conclua, não. Muito boa a sua participação, muito rica. Lembrando o nosso 5º seminário da Seminário Espírita Alagoano, promovido pela Federação Espírita do Estado de Alagoas, que acontece agora bem próximo, né? Dias 5, 6 e 7 de julho. Vai ser muito rico, vai ser muito bom e você ainda tem tempo de se inscrever, né? Antes que as vagas se esgotem. Pode ser feito aqui, entre outros meios, mas fica mais fácil a gente mencionar o telefone daqui da federação, é o 82, o código de área, 3022-0325. E o tema central é exatamente o Sermão do Monte. Isso. Então deu para sentir aqui pela apresentação degustação da nossa querida que coisas maravilhosas já virão aí, né, pela frente, em nosso favor. Então aproveite essa oportunidade. E você, se tem as suas perguntas, corra para fazê-las, porque o tempo está se esgotando. E a gente já tem aqui algumas demandas. Vamos começar aqui por Luciana de Penedo. Boa noite, Luciana. Muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: as bem-aventuranças do Mestre Jesus no Sermão da Montanha poderiam ser consideradas o cerne da filosofia cristã? Foi mais ou menos o que você mencionou, não é? Você quer falar? Digamos assim, em termos simplificados, seria o manual da conduta cristã. Né? Então, na verdade, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças são o início do Sermão do Monte. Né? Então, ele fala assim que o nosso espírito, para alcançar a dimensão do reino dos céus, essa felicidade, tal como Jesus, né, traduziu para nós, então ele seria a síntese dessa conduta cristã, a síntese da conquista de todas as virtudes necessárias para alcançarmos essa condição de reino dos céus dentro de nós. Então, assim, respondendo que sim, né? Poderia sim, Luciana, com certeza. E realmente é isso, não é? Jesus aí resume tudo aquilo que a gente precisa para encontrar a luz, não é? Essa felicidade que a gente almeja e não sabe como construí-la. Temos também, muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Temos também uma outra participação aqui, é de Daniela, da Bolívia. Boa noite, Daniela. A Daniela coloca o seguinte: você até já fez referência a isso, que essas perguntas, esses questionamentos, esses esclarecimentos são enviados ao longo do programa. Então, com certeza, ela fez isso antes de você... E é um reforço positivo, né? A gente está revisitando. E ela diz o seguinte: Mahatma Gandhi disse certa vez que se todos os livros do mundo fossem destruídos e só restassem os escritos do Sermão da Montanha, a humanidade teria à sua disposição um conjunto de ensinamentos que a levaria à felicidade e à libertação definitiva. Esse conjunto de sublimes ensinos seria a mais consoladora herança do meigo nazareno? E pergunta bem elaborada não é? E expressa de uma forma assim tão doce, não é? É a Daniela da Bolívia quem faz essa colocação. Pergunta, né, bem interessante, bem construída também. Exatamente, né? O meigo nazareno, como ela refere, né, tão meigo, ele sentia a proximidade da sua despedida da carne,
né? E ele proferiu o Sermão do Monte justamente para sintetizar tudo que representou o seu exemplo, porque nasceu, né? E o significado de toda a sua trajetória e da vinda do Evangelho e da Boa Nova. Então, essa síntese ele buscou realizar durante o Sermão do Monte, exortando os discípulos. Então, de cada passagem do capítulo 5 de Mateus, ele faz uma alusão à condição humana, à necessidade de ser o sal da terra, a luz do mundo, mas nas bem-aventuranças ele faz uma síntese da condição do espírito em toda a sua trajetória evolutiva, tudo aquilo que nós vamos alcançar um dia, né, na condição de espíritos puros, né? Então, na verdade, essa foi a proposta dele no Sermão da Montanha, né? Sintetizar tudo aquilo que ele que ele já vinha, né, exemplificando e também falando, né, tanto aos discípulos como ao povo em geral, com certeza. Jesus, antes do Sermão do Monte, ele se recolheu, não foi? Isso. Ele se recolheu, passou uns dias recolhido, como se tivesse justamente entrando numa sintonia maior vibratória com o Criador, não é? Exato, para poder conseguir trazer, né, para poder meditar, organizar, né? Isso, né? Para nos apresentar, né? Esse manancial, só né? Um espírito mesmo do nível de Jesus, não é? Para ter esse poder de síntese, não é? Com certeza. Você imaginou se fôssemos um de nós que fôssemos dizer isso, quantas laudas a gente precisaria? Exatamente. Quantos livros? E o belo... E não teria a mesma riqueza. Não teria, exatamente. Porque assim, o mais belo ainda da mensagem de Jesus é que ele alcança desde a mais simples criatura a mais erudita que esteja buscando essa verdade, né? Essa essência, porque é multidimensional. Então, tem livros que mencionam que os espíritos superiores ainda estudam o Evangelho. Extraem lições que nós ainda sequer, né, ainda temos a condição de compreender. Então, de cada frase, cada verbo que Jesus utilizou, nós conseguimos tirar uma mensagem singela diante da nossa condição evolutiva, e à medida que vamos avançando, vamos ampliando a compreensão dentro da mesma frase. É muito profundo isso, né? E isso vai ao infinito. Vai ao infinito. Porque, na verdade, alguns estudiosos dizem que não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de Deus. Isso. Né? E, portanto, ele apresenta a essência do amor divino universalmente. Né? Não é uma coisa restrita aqui ao nosso plano. Isso. Não à toa a humanidade se dividiu em antes e depois dele, né? Foi o divisor. Muito obrigado, Daniela. Nosso abraço afetuoso para todos os bolivianos, nossos amigos sul-americanos também. Temos a participação de uma amiga, Emília. A Emília, boa noite, Emília, é aqui de Maceió, e ela se identifica como evangélica. E ela diz o seguinte: sou portadora de uma doença incurável. Jesus falou: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Estarei salva? Emília, não tenha nenhuma dúvida, Emília, que você também está salva, não é? Todos nós estamos construindo. Nós não estamos ainda salvos, mas estamos construindo, né, essa condição de plenitude, de iluminação, que é algo que, Emília, não tem um ponto final, não é com a morte biológica que isso acontece, que termina esse processo. No nosso entendimento espírita, isso vai ao infinito. A gente poderia dizer até
assim, Emília, não fique assustada, que nós estamos nos salvando, mas nunca nos salvaremos por completo, porque a nossa meta, como nos diz Jesus, é atingir, ele diz, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então nós estaremos sempre caminhando nessa direção. E como nunca alcançaremos Deus, porque Deus é a inteligência suprema e causa de todas as coisas, a gente nunca vai alcançá-lo, então nós sempre estaremos caminhando em direção a Ele. Isso. Ou seja, sempre estaremos nos salvando, né? Procurando nos melhorar. Mas eu passo a palavra a você. Quando Emília quer que eu repita aqui ou não é necessário? Eu entendi que ela seria salva, né? Diante da... ela diz que é portadora de uma doença incurável, tal. Quando Emília falou, né, essa situação dela, eu me lembrei de uma frase que foi dita a Paulo de Tarso por Abigail, né, que foi a sua noiva, né, num dado momento da vida dele. Que aí eu acho que no livro Paulo e Estevão, né? Então assim, que é o caminho da salvação de todos nós, em que ele perguntou no auge da angústia, né, dos equívocos que cometera, o que fazer, né? Que querendo ou não é uma forma de pergunta que ela fez a nós diante da situação que está passando, Emília, né? Então Abigail respondeu: ama, confia, perdoa e serve. Esse é o roteiro da salvação. Fica para todos nós, né? Pois é, minha amiga Emília, estamos nós em busca dessas conquistas, não é? Como nós dissemos aqui no início, tudo isso não nos é ofertado graciosamente. Haverá de ter a nossa participação nessa elaboração, que é algo que tem que ser feito por cada um de nós individualmente, não é? Isso. Nem Jesus nos salva no sentido de nos pegar pela mão e nos levar à condição de anjos. Ele nos dá o caminho, o roteiro, nos exemplifica, nos dá a energia para isso, mas a caminhada tem que ser feita por cada um de nós. A gente lembra Emmanuel em duas passagens aqui, duas mensagens nesse livro, Palavras de Vida Eterna. Não me pergunte quais são, que eu não vou lembrar agora, mas em duas ocasiões Emmanuel se refere àquela passagem em que Jesus multiplica os pães e os peixes para alimentar a multidão que já estava faminta, né? E Jesus pede aos presentes: tende pães e peixes e tal. Jesus, com o seu amor infinito, a sua sabedoria, o seu conhecimento das leis universais, ele poderia materializar ali pão e peixe suficiente para alimentar a todos e ainda sobrar muita coisa. Mas Emmanuel extrai um ensinamento da pergunta de Jesus. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês precisam fazer alguma coisa, né? Não é só a espiritualidade, em nome de Deus, realizá-las, mas é preciso que você faça a sua parte, dê a sua contribuição, estenda a mão. Claro que Emmanuel fala isso com muita beleza e com muito mais sabedoria, não é? Mas a essência é essa, minha amiga Emília. Às vezes a gente vem de um passado que é natural isso, onde a gente aprendeu as coisas de uma forma um pouco diferente, e a gente conserva isso ainda entre nós. Isso. Mas a gente tem o Espiritismo que vem nos trazer tanta luz, né? Para a gente compreender a vida, assumir mais a nossa condição de
de caminheiros, não é? Que só com o bem, com o amor que a gente pode avançar, né? A resignação, tudo isso que Jesus aqui mencionou no sermão, nas bem-aventuranças, né? E a gente tem certeza que a senhora está nesse caminho. Com certeza. Não é? Pela sua forma de falar, que está passando por uma dificuldade grande, com uma doença incurável, e a senhora fala com tanta serenidade, sem manifestar nenhuma ansiedade ou mágoa ou revolta. A senhora é muito feliz. Continue nesse caminho, não é? E com certeza as bênçãos divinas irão recair cada vez mais sobre a senhora, sobre a sua vida, sobre o que hoje a gente interpreta como um momento difícil, pode ser algo tão promissor para a nossa vida, num sentido mais amplo, não é? Isso. Às vezes a gente vê as coisas de uma forma muito míope e circunscritas a condições muito particulares. Mas esses episódios na nossa vida, eles são muito importantes e não acontecem por acaso. Não estamos fazendo apologia da dor, do sofrimento, da doença, não é nesse sentido. Mas a senhora entenda que isso foi algo que veio ao seu encontro, não é? E tem uma razão maior de ser para isso. O amor divino, ele é carregado de justiça, de misericórdia, de generosidade. Isso. Não é? Você quer falar alguma coisa, Janaína? Eu acho que você conseguiu já resumir bem. E aí, assim, independentemente do tempo que ainda reste para cada um de nós nessa passagem, porque aqui é só uma passagem, né? A nossa verdadeira pátria realmente é a pátria espiritual, mas o importante não é a duração do tempo, mas a qualidade desse tempo. Então, que busquemos olhar para dentro de nós e ver o quanto eu posso amar mais, o quanto eu posso perdoar mais, o quanto eu tenho que confiar mais na certeza de que todos nós estamos sendo amparados por uma mão divina que em nenhum momento, em nenhuma circunstância nos abandona. Então, esse é o caminho, a verdade e a vida, né? Que veio, né? Através das palavras e do exemplo de Jesus. Nós estamos aqui registrando a audiência de uma amiga nossa, dizendo que está muito feliz com o programa de hoje, com o conteúdo, né? Estou ouvindo vocês, olha que maravilha, não é? Isso é muito bom. Muito obrigado, Gélia, muito obrigada pela sua audiência, viu? E não dá para a gente acompanhar aqui, nós temos aqui muitos amigos no Zap, né? E tem tanta mensagem aqui bonita e estimulante que não dá para a gente mencionar aqui o nome de todos. Mas o nosso carinho, não é? A nossa alegria para vocês todos. Janaína, tem um livro intitulado de Joana de Ângeles, que eu não sei nem se ele foi reeditado, tão bonito, No Limiar do Infinito. Belíssimo esse livro. E eu lembrei do termo limiar. Nós estamos no limiar da conclusão do nosso programa de hoje. muito tristemente, né? Porque está tão bom assim conversar com você, ouvir as suas ideias, desfrutar da sua energia, do seu carisma. Muito Eu que bom. agradeço. Estou me sentindo em casa. Parece que já é a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, mas a sensação é de velho. Quem sabe? Pois é, minha amiga. Então a gente pede para você deixar uma mensagem para os ouvintes da RBE,
né? Uma mensagem de amor, de otimismo, de entusiasmo pela vida, em qualquer que seja a situação em que nós nos encontremos no momento, né? Isso. Eu vou utilizar, né, um pouco das palavras também de Joana de Ângeles, do livro Atualidade do Natal, né, que permeia justamente essa questão do significado do Natal, do nascimento do Cristo, e que ela fala na mensagem final, que ela diz o seguinte, ela nos recomenda, né, que deixemos que Jesus nos fale novamente a acústica do coração, ou seja, a partir da nossa emoção, a partir dos nossos sentimentos, né, mais puro, e aos escaninhos da mente, ou seja, justiça, amor e caridade, a acústica dos corações e aos escaninhos da mente, repetindo-nos o poema imortal das bem-aventuranças, de forma que um dia consigamos alcançar a compreensão e vivenciar aquilo que Paulo de Tarso fala em sua carta aos Gálatas, né, no capítulo 2, versículo 20, que ele diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, por todos nós. Então, que saibamos aproveitar, né, dessa essência, de todo esse conteúdo que Jesus nos trouxe, todo esse roteiro divino, para que busquemos dia a dia, né, momento por momento, seja no amor, seja na dor, fortalecer as nossas convicções a partir dessas verdades, que aí todos estaremos salvos, felizes e bem-aventurados, né, com toda certeza. E mais uma vez agradecer, né, pela participação e a todos os ouvintes. Muito obrigado, Janaína, pela sua presença, que foi um presente, né? Uma presença presente. E que Deus nos abençoe, né? Que nós saibamos bem aproveitar tantas luzes, né, que chegam às nossas mãos por tantos meios, né? Pelos livros, pelas inspirações, pelos lábios dos amigos, pela vida de uma forma mais ampla, né? Que a gente saiba extrair lições, né, para a edificação da nossa libertação interior. E ainda que haja quedas, que aprendamos cada vez mais a nos soerguer com mais fortaleza. Né? E que essas quedas vão diminuindo com o tempo. Vão diminuindo, né? Por consequência, né? A cada fortalecimento nosso, elas vão diminuindo até não mais existirem. Né? Exato. As dores poderão não cessar, né? Mas as quedas a gente vai sublimando, né? As quedas a gente vai superando-as e deixarão de ser quedas, mas simplesmente lições, né? Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muita paz. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a Jesus, o nosso amigo incondicional, e a Deus, o nosso Pai.